Abraão, ele entendeu e aguardava o cumprimento das promessas de Deus, entrar na cidade de Deus. Assim como Abraão, nós também estamos em aliança com Deus e aguardamos até ao dia em que entraremos na cidade de Deus. Meus irmãos, vamos então meditar na palavra de Deus. Gênesis capítulo 17, versos de 1 a 14. Gênesis 17, versos de 1 a 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa, como o comprado, a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa, o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo que quebrou a minha aliança. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai bendito, graças te damos, Senhor, por tua bendita e santa palavra, tua revelação. Estamos aqui reunidos, Senhor, aguardando a tua palavra. Senhor, o cumprir de todas as tuas promessas, como peregrinos nesta terra, em aliança bendita contigo. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela nossa vida em Cristo, pela nossa grande e maravilhosa salvação. E, Senhor, nós te pedimos agora que nos ajude, Senhor, na meditação da tua palavra. Ilumina-nos, Senhor, ajuda-nos que a tua palavra ultrapasse a nossa mente, mas que ela chegue até os nossos corações, Pai, e que ela continue nos transformando, Senhor Deus, para que a tua palavra faça sentido à nossa vida, para que possamos vivê-la, nos alegrarmos nela, nas tuas promessas, na tua revelação. Ó Pai, usa o pregador, Senhor, com a tua graça e pela tua misericórdia. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, a teologia reformada é uma teologia aliancista. Deus entrou em aliança com o seu povo e fez isso por meio da família. Não tem como nós falarmos de aliança sem falarmos da família.
porque uma coisa está ligada à outra, são inseparáveis, não é? E de maneira prática, nós precisamos refletir um pouco mais. Eu entendo que isso é a vontade de Deus. Nós pensarmos um pouco mais sobre a natureza de nossa aliança com Deus. O que isso tem a ver com a minha vida de maneira prática, no dia a dia. Por quê? Porque o pacto que Deus fez com Abraão e fez conosco em Cristo Jesus, ele deve determinar o que eu faço, o que você faz. Deve determinar o porquê eu faço. Ou seja, deve determinar o que fazemos. Deve determinar por que fazemos. E como fazemos. O significado da aliança é que determina, o quanto mais eu compreendo o significado da aliança de Deus, é isso que vai determinar a vitalidade, vai determinar a integralidade e a longevidade de nossos relacionamentos, ou seja, do meu relacionamento com o Criador, do meu relacionamento com o meu próximo, com o povo de Deus. Portanto, dessa maneira, cada família individual na aliança se torna interdependente, como uma só, ou seja, a família de Deus, e nós fazemos parte dela, eu e você, fazemos parte dela. E quais são as implicações, não é? Irmãos, eu gostaria de iniciar aqui tentando mostrar para vocês um pouco das características da aliança de Deus. O quanto essa aliança é maravilhosa, o quanto ela é bela, quantos detalhes tem a aliança de Deus. E tudo isso, todas essas características incidem em implicações na nossa vida prática. Então, para vivermos, porque eu e você vivemos pactualmente com Deus, então nós precisamos compreender quais são as características principais da aliança de Deus. Depois nós vamos seguir um pouco mais. Então, primeiro ponto, eu quero falar sobre as características da aliança. Primeira coisa, a aliança, o pacto, ele é relacional. O Deus da aliança, o Deus criador dos céus e da terra, Ele é um Deus pessoal, que tem uma relação perfeita com a Trindade, e que criou o homem para uma relação íntima, perfeita. Deus é um Deus pessoal, e Ele se relaciona com o seu povo de forma singular, de forma especial. E esse relacionamento se dá através da aliança. E Ele se liga a nós em fidelidade pactual. E de forma prática, meus irmãos, os nossos relacionamentos de uns com os outros devem refletir o relacionamento de Deus conosco. Se eu não estou conseguindo me relacionar com os meus irmãos devidamente, corretamente, se eu tenho problemas de relacionamento com meus irmãos, isso é claro que eu estou com problemas com o relacionamento com o meu Deus, porque o meu relacionamento é um relacionamento pactual. Então, devemos refletir que o relacionamento dele conosco, não é? À medida que vamos sendo transformados pelo poder do Evangelho, nós vamos amadurecendo
e compreendendo e nos aproximando muito mais de Deus. E a nossa fé, ela vai ficando cada vez mais forte. E, antes de tudo, meus irmãos, precisamos compreender que a aliança, ele é um pacto de paz. Você está em paz com Deus. O nosso relacionamento com Deus, de uns com os outros, tem como base o quê? A nossa justificação. Lembra que Paulo disse em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos declara justo com base nos méritos de Cristo. Logo, se somos justificados, tem uma outra implicação nesse pacto com Cristo. Somos também adotados por Deus. Adoção. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus. Então, a característica do pacto, ele é relacional, e ele é um pacto de paz, por causa da nossa justificação. Deus declara justo, Ele adota você como filho, Ele implanta você na sua família, mas não por causa do seu desempenho, não porque havia algo bom em você. Ele não achou absolutamente nada em você que pudesse conquistar o coração dele, ou influenciá-lo, mas por causa da sua maravilhosa graça, por causa do seu maravilhoso amor incondicional, sua misericórdia e pela sua fidelidade. Quando eu estou aprendendo sobre aliança hoje, eu preciso olhar lá o quanto Deus trabalhou para que nós chegássemos aqui, aguardando a entrarmos na sua cidade. Então, na prática, o que esse conhecimento deve produzir em mim e em você? Vida pactual. O meu relacionamento com Ele implica no meu relacionamento com você. Aí Paulo, por isso que Paulo, ele vai dizer lá em Filipenses 2, versos 3 e 4, nada façais por partidarismo, por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas tem uma outra característica, irmãos, a aliança, ela é eterna, eterna. A segurança que nós temos no pacto de Deus em Cristo conosco, a segurança que você tem nesta aliança, se você entrou em aliança com Deus em Cristo Jesus, você entrou numa aliança que é eterna, ou seja, ela não tem vencimento. A aliança, ela é onde que começa a aliança de Deus. Começa na soberania de Deus. A aliança é uma iniciativa de Deus para o homem, e nunca do homem para Deus. Quando entendemos isso, essa iniciativa soberana de Deus, nós percebemos, queridos, que não merecemos absolutamente nada, mas recebemos tudo de Deus,
de mãos vazias, não temos nada para dar em troca. A aliança é eterna, tem o seu princípio na soberania de Deus, e ela é soberanamente sustentada por Deus. Deus declarou a Abraão: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Gênesis 17, verso 7. Então veja, essa aliança, ela não tem validade, ela é eterna. Essa aliança, ela tem uma promessa. Qual é a promessa? Promessa de ser o quê? De ser o teu Deus e da tua descendência. E essa promessa, preste atenção, é essa promessa que faz dela, da aliança, a essência, o pilar central desse pacto de Deus. É aqui que está o pilar central. Deus, Ele é o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos, da nossa família. A aliança de Deus envolve não somente o Criador, mas ela é trinitariana. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estão diretamente e ativamente envolvidos na obra da criação e da redenção. Ela também tem uma outra característica muito interessante, ela é corporativa. A Bíblia nos ensina que a salvação ela é individual, sim, mas Deus não trata conosco somente como indivíduos. Ele nos adota em sua família. E aqui nós precisamos também olhar para esse ponto que é tão importante, que a minha vida, viver vida pactual com Deus, estará diretamente ligado à minha vida junto de minha família. A minha família em vida com outras, vivendo com outras famílias. A minha família debaixo da graça e da obediência da palavra de Deus. Deus nos adotou e nos chama como os filhos, somos os seus filhos, uma família da fé, uma comunidade pactual. E seguimos ainda, a aliança, ela está ligada às gerações. As gerações. Veja quantos detalhes maravilhosos que tem a aliança de Deus. O pacto, ele vai indo de geração em geração. E a palavra de Deus, a Bíblia, dá ênfase, de Gênesis a Apocalipse, a uma geração contar a geração seguinte os grandes feitos do Senhor. E encontramos Deus repetindo, e isso é muito importante. Nós encontramos o Senhor repetindo ordens, para que os pais da comunidade da aliança instruam os seus filhos. Porque eles também fazem parte da aliança. E aí eu abro um parênteses aqui, com muito amor, com muito carinho. Eu pergunto a você, pai e mãe, vocês têm acompanhado a educação espiritual dos vossos filhos? Nós louvamos a Deus pelos professores dessa igreja que amam ensinar as crianças. Eu tenho ficado impactado com a dedicação, o amor dos professores da escola infantil, como eles se dedicam, como eles amam, como eles fazem isso com amor, com temor. Mas a questão é, e você, pai, mãe, está acompanhando?
E você, jovem, você já tem como pensar e refletir sobre o que significa aliança na sua vida. Você estar em aliança com Deus. Você, jovem, tem um relacionamento com seus pais, não é? Você cobra as coisas do pai e da mãe, e o pai também cobra as coisas de você. Com Deus é a mesma coisa. Você tem um Deus que está em aliança com você, cujo Deus que você precisa vai dar, sim, conta dos seus atos para Deus. Muito bem. E última característica, o pacto ele é exclusivo e é inclusivo. Exclusivo porque somente Deus pode ser adorado. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então ele é exclusivo, mas ele também é inclusivo, porque somos comissionados para um fim. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, estas são as principais características da aliança, que tem implicação direta na nossa vida prática. Nós vivemos uma vida pactual. Meu segundo ponto é a aliança. Nós vimos as características, agora eu vou falar o seguinte: a aliança, ela é familiar. Familiar. Veja, desde o princípio, Deus operou através de família, das famílias. Ele estabeleceu o casamento, Ele ordenou a Adão e Eva que fossem férteis e se multiplicassem. Mas após a queda, a promessa do pacto tinha a ver com a sua semente. Deus então muda o foco. E agora o pacto se volta para a semente da mulher. E foi através da descendência da mulher que Deus estaria então cumprindo a promessa de salvação. No entanto, meus irmãos, agora vamos tentar lembrar do contexto de Abraão. Vamos lá, capítulo 11. A semente, eu estou falando, a aliança ela é familiar, mas vamos pensar agora lá no capítulo 11. Deus faz uma aliança com Noé, nova terra, a terra está um novo começo, está purificada, mas chega no capítulo 11, a semente do diabo parece que está prevalecendo mais uma vez. E antes do dilúvio, Deus tem uma semente, quem é? Noé e sua família. A igreja se reduz apenas a uma família. No entanto, o evento da Torre de Babel, a semente da serpente se organiza para quê? Para fundarem um império sem Deus. E aí Deus vai agir. Deus então ativamente age, não é? O que ele faz? Ele levanta um remanescente, Abrão. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, veja então como Deus está trabalhando. Em Babel, Deus divide o mundo em nações. Espalha. Não vão obedecer? Então eu vou fazer com que vocês se espalhem. Deus divide. E dentre essas nações, Deus irá eleger uma em particular. Uma nação
procedente da linhagem de Sem. E depois do dilúvio, Deus então recomeça com uma família, fez aliança com Noé, e como sinal da aliança, Deus colocou o seu arco no céu. Agora, Deus chama uma nação para que traga salvação universal. Deus elege Abraão, um descendente de Sem, e com ele começa a formação da nação de Israel. Perceba, meu irmão, minha irmã, que a história de Abraão começa com Deus. Agora, olha só como é o agir de Deus. A história de Abraão começa com Deus separando ele e sua família da cidade dos homens. Cidade dos homens, começou com Caim. Depois Nimrod, Babel. Cidade dos homens. Foi de lá que Deus tira Abraão e sua família. Por exemplo, Babel tem muito a ver com o nosso tempo hoje. Babel representa o espírito da semente da serpente, cujos fundamentos está o quê? Lá na cidade dos homens, o que tem? Independência de Deus, egoísmo, materialismo e principalmente ódio por Deus. Mas Deus o quê? Tira Abraão e sua família. Para quê? Para que eles encontrem a cidade de Deus. E é por isso que Deus fez um pacto conosco. Esse é o objetivo de Deus em Cristo Jesus. Por isso que somos peregrinos aqui com Abraão. Porque você foi tirado lá das trevas, tirado da cidade dos homens, onde você odiava Deus, era inimigo de Deus, e Deus te trouxe então para o caminho em que você entrará na cidade dele, onde habita a justiça. E ele vai fazer isso através da aliança. Abraão não se importou de ser um peregrino. Sabe por quê? Terra estranha, deixou tudo para trás. Vai para um lugar que nem sabia onde ia, para onde era. Mas ele não se importou em ser um peregrino. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sua peregrinação foi junto de Deus. Você está caminhando nesse mundo, peregrinando nesse mundo, e por mais difícil que seja, por muitas vezes, por mais dolorosas que sejam as situações que você tem que enfrentar, você tem que entender que a sua peregrinação você não está sozinho. Deus está peregrinando com você. Ele está levando você a bom termo. Mas essa peregrinação, ela não impede que você seja tentado, como Abraão foi. Abraão cometeu vários erros na sua peregrinação, mas ele sabia que ele não estava caminhando sozinho. Esses homens, os patriarcas, eles andaram com Deus, e assim como eles, hoje nós andamos com Deus, através de Cristo Jesus. O Espírito Santo está em nós. Então, junto de Deus, buscando uma cidade que tem fundamentos, cujo arquiteto é o edificador é Deus, conforme Hebreus 11, verso de número 10. Então é assim como Abraão, e assim como Abraão, toda a sua descendência será guiada em peregrinação à cidade celestial, através da bendita aliança. Então, no entanto, irmãos, vejam, e aí nós temos que nos identificar com Abraão. A história de Abraão é contada com um misto de progressos e fracassos. É isso. No capítulo 12, Abraão, temendo por sua vida,
ele covardemente colocou em risco a honra e a pureza de sua esposa. Veja que erro. Em seguida, procurando uma solução rápida, sabe aquela que você quer resolver logo o negócio? Você tem um problema na família, aí você quer resolver logo, você põe os pés entre as mãos, e aí fica pior a coisa. E Abraão, querendo resolver um problema de família, uma solução rápida, ele adapta a palavra de Deus, porque Deus tinha dado para ele o quê? A promessa de possuir toda a terra. Mas a fim de se ficar em paz com Ló, ele estava até disposto a abrir mão daquilo que Deus havia prometido para ele. Escolhe o lugar que você quer, o lugar que você for, eu vou para o outro lado, você vai. A gente resolve rápido isso, não é? E não bastando, meus irmãos, a próxima falha envolveu Agar, uma mulher. E uma falha procedente da espera impaciente. Espera impaciente. Pelo cumprimento da promessa de um herdeiro, não é? Do filho. Deus havia prometido, não vamos esperar não, vamos ajudar Deus aqui, né? Vamos dar uma ajudinha, vamos resolver logo esse problema. Então isso nos ensina que a fé de Abraão, ela foi amadurecida em sua peregrinação. Deus não chamou um homem pronto, Deus nunca vai fazer isso. Deus nunca vai fazer isso. Deus chama, Deus vai andar com ele e vai ensinar até amadurecer. É assim que acontece conosco. Santificação, processo de santificação. Então Deus inicia um relacionamento com Abraão, um relacionamento pessoal, ainda Abraão, não é? Muda o seu nome, estabelece sua aliança com ele, não é? Disse Deus, prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente, e de ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Versos de 3 a 7. E aí, Deus então dá um sinal, como deu para Noé, deu um sinal para este pacto. Qual é o sinal? Circundareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro, de que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então Deus entregou um sinal. O sinal agora não é mais na natureza. O sinal agora é, ainda que externo, mas é na própria pessoa, na carne. O sinal dolorido envolve sangue. Se criança, melhor, mas se adulto, tanto pior, tanto mais dolorido. Deus dá um sinal. Esse sinal mostra também que os nossos filhos, filhos de pais crentes, são separados, são santos. Eles são separados do mundo para Deus.
através da aliança. Mas tempos depois, e aí já estou indo para o final, tempos depois, a aliança ela vai ter um aspecto abrangente, até o seu cumprimento. Começa com Abraão, começa lá com Noé, mas com Abraão, ela é muito mais reveladora. Agora Deus vai trabalhar com uma nação, em Abraão surge Israel, agora Israel tem que chamar as outras nações para a salvação. Então, tempos depois, Deus aparece para um outro homem. Para quem? Moisés. Se apresentando como o Deus de Abraão. Ele chama Moisés e se apresenta a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, da descendência. Deus já mesmo diz, eu sou o Deus de Abraão e de sua descendência. Abraão, seu filho e seu neto Jacó foram os patriarcas dessa família pactual. Os 12 filhos de Jacó imigraram para o Egito. Estou seguindo para o fim. E lá Israel proliferou, uma nação. Mas foram escravizados. E Deus levantou Moisés para socorrê-los. Veja, depois de saírem do Egito, eles foram para o Sinai. E Deus fez o que lá no Sinai? Deus renovou a sua aliança. E Deus disse a Moisés, subiu Moisés a Deus e do monte do Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Êxodo 19, de 3 a 6. E aí, nessa aliança, tem uma outra coisa que abrange, ainda vai caminhar um pouco mais. O que é? Agora Deus entrega um documento desta aliança. Que documento que é? Decálogo. Agora a aliança está intimamente ligada à lei de Deus, ao decálogo. Deus entregou os 10 mandamentos. E agora, por isso que eu estou citando isso, porque em contraste com a aliança do Sinai, a aliança com Abraão, preste atenção, tinha apenas uma exigência. E aí, isso é interessante, é importante para nós entendermos o final desta mensagem. A aliança com Abraão tinha apenas uma exigência, qual é? Todo macho entre vós será circuncidado. Isso era o suficiente. Mas, entenda, a circuncisão exigia um modo de vida. Deus vai falar isso para Abraão lá no capítulo 18. Qual é? Capítulo 18, verso 19. O que Deus diz? Que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Como isso é possível? Deus deu instruções de como o povo deveria guardar a lei, como o povo deveria adorá-lo. Deus deu instruções precisas para a construção do tabernáculo. Depois dele construído o tabernáculo, o Senhor diz, então, aí depois no tabernáculo construído, o que aconteceu? A nuvem cobriu a tenda da congregação, e agora o Senhor encheu o tabernáculo. Isso porque esse povo está em aliança com Deus. Então, meus irmãos, o próprio Moisés, a lei, a liturgia cultica, o tabernáculo, tudo isso apontava para o ponto central da aliança de Deus. Quem é?
Jesus Cristo, o mediador da nova aliança. O apóstolo João, em seu evangelho, ele diz: e o Verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Jesus tabernaculou entre nós, e Ele fez a obra da redenção. E Deus prometera lá, para Adão, primeiro casal, depois com Noé, com Abraão, Isaque, Jacó, depois vem Moisés, Josué, e assim por diante. Agora, Jesus, Ele é o perfeito mediador entre Deus e o seu povo. Muito maior que Abraão, muito maior que Moisés, porque Ele fez uma obra muito maior. Jesus é o nosso mediador, mediador da nova aliança. O Senhor Jesus, Ele estabeleceu essa nova aliança. E por que ela é nova? Nova, porque a lei não será mais externa. Ela é nova, porque agora ela é interna, escrita nos corações dos filhos de Deus. Conforme Jeremias diz lá em capítulo 31, verso 33, a nova aliança foi estabelecida por Jesus. E aonde? Sabe quando Ele fez isso? Na noite antes de ser morto na cruz. Foi quando Jesus celebrou a Santa Ceia. E quando Ele declarou aos seus discípulos: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Está lá em Lucas 22, verso 20. E aí então veja o que o autor de Hebreus, ele diz sobre isso. Por isso mesmo, Ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados descendência de Abraão. Hebreus 9, verso 15. Agora veja, o próprio Senhor Jesus, Ele foi circuncidado para que se cumprisse toda a lei. Foi batizado para que se cumprisse toda a lei. Mas depois, irmãos, depois de ter vencido na cruz, ressurreto, o Senhor Jesus convoca os seus discípulos para que eles saiam, para que a promessa de Deus feita a Abraão se cumprisse de uma vez por todas. E como é que Jesus fez isso? Jesus enviou os seus discípulos, não para circuncidar, mas para batizar. É o símbolo da nova aliança, não é mais circuncisão, é batismo. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Deus não exige mais dos participantes dessa aliança o doloroso rito de circuncisão, porque Jesus, Ele derramou o seu precioso sangue, cumprindo assim todas as exigências da lei. E por essa razão que nós lemos em Paulo, Gálatas, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. A lei escrita no coração, a nova aliança. Ainda Paulo continua:
pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Gálatas 3, versos 26 a 29. Então, irmãos, nessa nova aliança, não apenas os homens, porque antigamente era somente os homens, as mulheres eram incluídas na circuncisão dos homens, e crianças a partir de 8 dias. E nessa nova aliança, não apenas os homens, mas também as mulheres e os filhos recebem o sinal do batismo. E aí você vê isso onde? Lá em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro, ele vai pregar, ele não está inventando nada, ele só está repetindo aquilo que Deus revelou na sua palavra. O apóstolo Pedro, pregando ao povo, ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados. E aí, nesse ponto, Pedro faz o quê? Menção à promessa de Deus a Abraão, em Gênesis 17, verso 7. O quê? O que Deus disse lá? Para ser o teu Deus e da tua descendência. E aí Pedro diz no verso 39, pois para vós outros é a promessa, e para os vossos filhos. Que privilégio que nós temos de batizarmos os nossos filhos. Eles entram em aliança com Deus, são separados para Deus, pertencem a Deus, a família de Deus. Então, concluindo, o batismo é um sinal, um selo de estar em aliança com o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. O batismo lembra a Deus de sua promessa, da aliança do quê? De ser o nosso Deus e o Deus dos nossos filhos. Mas da mesma forma, ele lembra os batizados do maravilhoso privilégio que é ser parte da família da aliança de Deus e da obrigação para que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, como Deus disse para Abraão lá no capítulo 18, verso 19. Eu vou fazer apenas uma aplicação, já tomei muito tempo. Isso nos leva a uma simples, mas essencial aplicação. Veja, os cristãos, eu e você, corremos perigo. Quando? Depois de sermos batizados, deixarmos de pensar, deixarmos de refletir as implicações do batismo na nossa vida, as implicações do batismo na vida dos nossos filhos. Isso não pode ser algo mecânico, isso não pode cumprir tabela, isso tem implicação profunda, porque eu estou entrando em aliança com Deus. Então, corremos grande perigo quando deixemos de pensar sobre as implicações do batismo. Aliás, até nós pastores, muitas vezes nós ensinamos sobre isso, mas fazemos isso muitas vezes de maneira irrefletida, sem que isso mexa com o nosso coração. Você foi batizado, é o sinal de que você entrou em aliança com Deus. Você vive uma vida pactual com Deus. Então, isso significa que estamos em aliança com Deus. E a essência, foi o que disse lá
A essência da nova aliança de Jesus está na sua conclusão, a conclusão sobre a lei. Essa é a razão, esse é o motivo pelo qual Deus te chamou em Cristo e fez aliança com você. Para quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22, 37 a 39. Você está em aliança com Deus. Ame a Deus com todo o seu ser. Ele merece. Ele merece todo o nosso coração. O pecado desviou o nosso amor a Deus e desviou para nós mesmos ou para coisas. Mas agora que eu estou em aliança com Deus, ame a Deus com todo o seu ser. Que Ele seja o maior bem da sua vida. Que Ele seja a prioridade da sua vida. Porque é Ele que está peregrinando com você. E Ele jamais vai te abandonar. Jamais, jamais, jamais. Ame o teu próximo. Ame o teu irmão sem medo. Não tenha medo de amar o teu irmão. Dê valor à amizade que você tem com seus irmãos em Cristo. Não tenha medo. Ame o seu irmão. Entenda que você e o seu irmão, a fé de vocês estão amadurecendo ainda. Vocês não estão prontos. Vocês vão errar. Nós erramos, mas Deus permanece fiel, porque a aliança é inquebrável. E por último, ame a sua família. Ame a sua família, porque é uma bênção, é um presente que Deus te deu. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos. E quando eu digo cuidar, não é ser liberal e dar tudo o que Ele quer, é cuidar, é ensinando ele nos caminhos do Senhor, se preocupando com o que ele está aprendendo, fazendo parte da vida, do crescimento e do conhecimento bíblico e espiritual dele. Ame a sua família. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, porque só podemos fazer isso porque Cristo tornou isso possível. Ele entrou em aliança conosco, mas nos transformou o coração. Não é apenas um sinal externo, mas agora o sinal da nova aliança está aqui dentro do meu coração, que foi transformado. O seu coração foi circuncidado pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe.